bom dia. Tem gente online, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Eu começo agradecendo a Fernanda, a Mônica e ao Fernando, pela gentileza do convite, a organização do evento, a dificuldade de produzir um evento num momento de conjuntura de greve nas universidades federais. Então, vocês estão de super parabéns. Agradeço. Eu vou me autodescrever. Eu sou um homem de 65 anos, branco, grisalho, uso cavanhaque, um cabelo bem baixinho. Estou com a camisa vinho e uso óculos. Vou tentar falar numa altura que seja compatível para todo mundo e vou tentar seguir o tempo. Tá? Perdoem se eu não conseguir, mas vou fazer o possível. Bem, eu já fui apresentado, mas só destacando, eu sou professora federal fluminense há 32 anos, ajudei a criar o curso, a graduação em produção cultural, pioneira no país naquele momento, já também com quase 30 anos, e vinculado ao programa de pós-graduação em cultura e territorialidades. Eu venho desse campo de formação, inicialmente arquitetura e urbanismo, passando depois, finalizando com doutorado em história, e aos poucos fui migrando dessa discussão mais macro, mas a cidade, sempre a questão da cultura na cidade já era uma coisa que já me envolvia, e cada vez mais, e por conta desses cursos do qual eu atuo, fui migrando para esse campo das políticas culturais, da gestão da cultura. Coordeno já o LABAC, o laboratório que eu criei há 25 anos na universidade. Coloquei ali o site, labacuf.wordpress.com, convido a visitá-los, a gente disponibiliza publicações gratuitas, etc, etc. Para essa conversa da gente aqui hoje, que esse foco em diagnóstico de políticas e ações culturais, a ideia é pegar as leis emergenciais, mas pegar também políticas continuadas, e estruturei então essa conversa da gente em 3 focos. Primeiro, discutindo um pouco o que eu entendo por gestão cultural, depois trazendo alguns aportes para a gente entender o apoio ao diagnóstico para a gestão, os cadastros, mapeamento, o diagnóstico propriamente dito, e dando tempo trazer 3 diagnósticos recentes feitos a partir da Universidade Federal Fluminense. Eu digo que seria tempo, porque são 3, aí são um conjunto de slides com alguns gráficos, alguns mapas, e aí eu vou trazê-los na medida do possível, mas são interessantes porque são parcerias que tiveram formatos diferenciados, como vocês vão poder perceber. Uma delas finalizada recentemente, foi a partir de uma emenda parlamentar, no momento de vácuo do apoio federal às políticas de cultura, tal como ele tem ministério extinto. Então, não fosse uma emenda parlamentar da deputada federal Benedita da Silva, que é do PT do Rio de Janeiro, essa pesquisa que envolveu não só pesquisadores da UF, mas pesquisadores de outras instituições. Então, aqui o Alexandre e a Lia fizeram parte da equipe de pesquisadores, mas também professores da Unirio, de outras universidades. Esse finalizado há pouco mais de 6 meses, e outros 2 projetos que ainda estão em desenvolvimento. Uma parceria municipal, um diagnóstico das relações dos trabalhadores da cultura em Niterói, que é a cidade onde a UF está sediada, ex-capital do estado do Rio. A gente é uma universidade que é do interior, chamando assim, capital Niterói deixou de ser capital, né? E outro, um projeto que a gente está começando agora, esse tem 4 meses de execução, aí na parceria com o Ministério da Cultura, para estar estudando a Política Nacional de Cultura Viva. Então, vão ser esses exemplos. Se der tempo, eles vão ficar mais detalhados, se não, já fica aí um spoiler do que a gente vai tentar dar conta. Tá? Eu começo com uma provocação, é um seminário voltado aos gestores, públicos e não públicos, governamentais e não governamentais, mas eu começo com uma provocação. O que é um gestor cultural? Aí eu sugiro a gente sair de generalizações e não entender o gestor cultural somente como um gestor de políticas ou de espaços culturais. Pensar ele aí algo que pode estar envolvido com políticas, equipamentos, mas também com processos, etc, etc. Então, pensar o gestor cultural quase como um campo próprio. A gente chega nisso. E aí eu acho que é um campo que a gente tem que estar diagnosticando, que se a gente não entender ou não tiver um procedimento coerente com a gestão cultural, entendendo que não é qualquer gestão, ela não pode ter um compromisso só com o administrativo, só com a dimensão administrativa, mas também, ou essencialmente, com o seu assento na cultura e não na gestão. A gente tem aí algumas iniciativas do campo da administração estudando a gestão cultural. Acho ótimo. A gente tem, quanto mais gente estudando a cultura, suas políticas, suas ações, ótimo. A gente não pode nos perdermos
nessa dimensão do administrativo, a gente tem que estar dando conta de outras questões juntas, né? Porque a cultura vai envolver políticas, processos, mas também agentes, mediações. Então, pensar não só o que está dado, mas como está em construção. A cultura tem a dimensão estruturada, mas uma dimensão estruturante, uma dimensão instituída, mas uma dimensão instituinte. Então, ela não pode ser vista só sob um olhar tecnicista. Então, a ideia é pensar a gestão cultural sobre essa triangulação de olhares. Aí, plagiando um pouco o historiador Pierre Nora, novas abordagens, novos objetos e novos partícipes para pensar a gestão da cultura. Então, a gestão cultural vai ser aqui entendida mais como um conceito norteador e não como atividade finalística em si. Eu estou falando para gestores de cultura do estado de Minas, mas eu sei que já senti pelo chat do YouTube que vocês conseguem uma expansão para muito além do estado de Minas Gerais. Estão de parabéns por isso. Então, é um pouco, está provocando gestores governamentais, mas não apenas, sobre isso. Quer dizer, pensar a gestão cultural com seus assentos no entendimento ampliado, democrático, diverso, de culturas, focada em processos compartilhados e participativos. Eu só entendo a gestão cultural sendo uma ideia de uma coisa que envolva os diferentes sujeitos na sua construção. Então, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser participativa. E ela, então, vai ser complexificada por um somatório dessas diferentes dimensões da cultura, com e para além das dimensões administrativas, uma vez que é assentada em diferentes valores estéticos, mas sem as atrofias, quer dizer, sem uma diversidade atrofiada, pensar a dimensão simbólica, o estético-simbólica, mas num plano de uma diversidade bem ampliada. Pensar valores éticos ou cidadãos, mas sempre reconhecimento e inclusão do outro. Acho ótimo como Zé Márcio trouxe nas preocupações da fala dele, essa coisa de fugir desse ensemesmamia, essa coisa de estar voltada a si o tempo todo, é uma deficiência do mundo contemporâneo de uma maneira geral, e a gente tem que fugir disso, entender a cidadania, então, sempre algo que se volta para o outro, e a ética nada mais é do que também isso. Gosto de falar processos éticos cidadãos e processos econômicos, sempre na perspectiva de estar sendo acessado por todos. Então, fugir de uma lógica de uma economia de mercado. Pensar no sentido mais clássico de uma economia que se proponha, se busque garantir acesso a todos aos bens produzidos pela humanidade, no sentido mais clássico do que seria o campo da economia, né? Aí destacar aqui, para que o gestor consiga ter esse olhar multifacetado, aponta aqui algumas diferentes dimensões que ele precisa de buscar fortalecer na sua composição profissional, no seu agir. Precisa de conhecer, reconhecer os territórios e as territorialidades, está aberto para isso, identificar quase que uma etnografia do território, entender as práticas e não chegar com modelos pré-amarrados na cabeça do que ele acha que essas práticas devam dar como resposta. E, para isso, ele tem que ter um olhar sensível, ele vai ter que ter um conjunto de informações, por isso o segundo segmento de fala dos cadastros, mapeamentos, mas ele não pode também se limitar a informações que são só do plano técnico. Tem que ser um olhar que consiga estar incorporando os fazeres, mas também os quereres. Ele deve ser um articulador, um mediador, no limite um ativista. Eu fico sempre me perguntando, muito preocupado, e eu discuto isso em sala de aula, os graduandos, que o produtor cultural e o gestor cultural, não vejo muita diferença nessa atuação a partir da experiência da formação na Federal Fluminense. Ele tem que entender que somos seres políticos e também ajudar os diferentes sujeitos que ele encontra nos seus processos a se entenderem como sujeitos de construção política. Então, um ativista nesse sentido, um mediador, um articulador desse fortalecimento, dessa dimensão público-política de todos nós. Então, para além, então, de entender a gestão somente governamental ou pública, etc. Ele é um construtor de narrativas porque essa coisa que eu falei agora há pouco no debate, de entender a cultura como algo que está em todos nós. Então, eu não vou à cultura quando eu vou a algum equipamento, a algum espaço, etc. Então, eu sou, e todos nós somos, fazedores de cultura, somos seres essencialmente criadores de cultura.
Então, entender que as minhas narrativas, as narrativas dos sujeitos com os quais o gestor vai entrar em contato, são narrativas que ele tem que ajudar a consolidar. Então, construir narrativas nesse sentido, ele fortalecer essa questão. E é também um administrador. Só que ele não pode pensar a administração somente nesse fim finalístico, pensar, então, ela de uma forma mais processual, mais sistêmica. Aí, meio com explicação gráfica para isso, aí trabalhando. A administração trabalha muito com os 3 Es, a eficiência, eficácia, efetividade, muito atenta a que os processos deem conta de cumprir os objetivos, fazer com economicidade, terem efetividade. Aí eu acho que então a gente tem que somar mais outros 3 Es, que seriam, então, do campo da cultura, para ser gestão cultural. E somar, então, a questão da estética, da ética e a dimensão econômica nessa perspectiva comentada antes. Ou seja, entender que a gestão cultural como uma ação num campo que ele vai envolver diferentes perspectivas, inclusive diferentes temporalidades, no curto, no médio e no longo prazo. Dificilmente a gente vai conseguir fazer grandes transformações no universo simbólico da cultura se a gente pensar só no imediatismo. Então a gente tem que ter essa perspectiva e a gestão tem que estar imbuída dela. E ao menos 3 esferas: planejamento, operacionalização e articulação. Planejamento aí de diferentes momentos, de política, instituições, processos, programas, ações, projetos, eventos. Operacionalização também multifacetada, técnica, material, física, humana e financeira. E que eu acho que talvez muitos momentos a gestão careça, que é a dimensão da articulação de diferentes atores sociais, governamentais, não governamentais, etc, etc. Está muito rápido aí para tradução ou para vocês acompanharem, tá ok? Eu, às vezes, sou meio eletrizado para falar. Se tiver demais, vocês pontuem. Proponho a gente ficar atento a estar, então, juntando essas 3 palavrinhas que podem ser mágicas para a gente entender o campo da cultura. Quer dizer, a democratização, a princípio, aponta para a democratização do acesso à fruição. A gente tem que ampliar outros acessos. Acesso à criação, acesso à produção, pensar mais no âmbito de uma democracia, democratizar os acessos diferenciadamente, inclusive o acesso ao planejamento, aí já indo na perspectiva que a Mariana Chauí chamou de cidadania cultural. Então, a ideia é isso, é tentar que a gestão busque garantir esses diferentes tipos de acesso e também tipos de acesso diferenciados, físico, financeiro e cognitivo. O que é isso? Muitas vezes a gente observa que não adianta botar um dado equipamento cultural próximo a uma centralidade onde as pessoas estão e elas não entram. Porque não veem aquele espaço como sendo um espaço que eles têm direito a estar. Porque a cultura é algo que ele não domina, ele não é dele, ou está de graça, ou está barato, ele pode acessar financeiramente, mas não acessa pelos mesmos motivos. Fica faltando aí que a gente poderia chamar de acesso cognitivo, acesso intelectual, que seria mais esse entendimento de eu me sentir um sujeito pertencente a diferentes lugares outros, para além do meu lugar, a diferentes narrativas. Poder ter, então, esse acesso ampliado nesse sentido, inclusive aos meios de produção. Porque quanto mais eu me sinto um produtor, e aí na arte, então, isso fica notório, estimula, e eu vou, então, querendo conhecer mais, e com isso eu vou produzindo mais, ou seja, é elemento que se retroalimenta. Assim como se a gente pensa um sistema de produção, ele se retroalimenta da mesma maneira. Quanto mais eu consumo, mais eu vou querer ter acesso, ou seja, então, a etapa inicial de criação e produção, ela tem que ter suas políticas específicas, mas ela tem que estar articulada na etapa seguinte, depois de criado, ou depois de produzido, eu não tenho que botar os objetos disponíveis. Com a cultura é a mesma coisa, eu tenho que garantir a sua circulação, a sua distribuição, divulgação. A etapa de comercialização ou troca, os modelos de acesso com ou sem o financeiro junto, até a etapa final de uso e fruição. Então, pensar essa perspectiva do sistema cultural, que ele é circular. E quanto mais fruição existe, mais a criação vai ficar estimulada por aqueles mesmos sujeitos ou por outros.
entender que, se eu estou falando em planejamento, eu tenho que pensar temporalidades diversas, do curto ao longo prazo, e quanto mais longo prazo, quanto mais médio a longo prazo, eu tenho que ter mecanismos de avaliação se os meus processos de gestão estão coerentes, estão dando resultados. Então, eu tenho que ter avaliação continuada. E a gente não vê isso muitas vezes acontecer, inclusive nas próprias agendas das políticas públicas de cultura. Vai e volta, avalia pouco e paralisa, a gente não tem uma métrica que... Ou seja, então, sugestão é entender a gestão cultural então, como um processo de mediação entre a criação e a produção de bens, práticas, obras culturais, sempre de modo amplo e participativo, inclusive compartilhado. Gerir processos culturais com e para os diversos sujeitos e as mais plurais realidades, sem atrofias, sem restrições. O que significa, então, pensar que o gestor, aí pensando aí no viés administrativo, ele não é simplesmente, ele não deve satisfazer as demandas, ele deve fomentar outras demandas, criar demandas. Somos essencialmente sujeitos desejantes. Quanto mais nos ofertarem a possibilidade de estar em contato com práticas diversificadas, tanto mais vamos querer fluir outras coisas, para além daquilo que eu já demando. Então, essa perspectiva tem que imbuir a gestão cultural. Então, dito isso, e entendido a gestão nesse campo amplo, de amplo espectro, é lógico que eu preciso ter também informações. Eu estou falando que eu tenho que reconhecer os territórios, eu tenho que ter informações sobre que território é esse, que práticas são essas, que agentes são esses. E aí a gente entra numa coisa que está cada vez mais demandado, a gestão pública em especial, talvez agora começar a ver mais especificamente no foco da gestão pública de cultura, eu tenho que saber quem são esses sujeitos, quem são esses espaços, quem são essas práticas. Eu tenho que cadastrar as diferentes ações. Depois transformar esse cadastro em algo que eu complexifique um pouco mais, que eu avance para entender, tá, essas são as pessoas, mas qual é o perfil dessas pessoas? O que mais eu consigo saber sobre esse conjunto, sobre essa dada realidade? E avançar nisso para uma espécie de mapeamento, cartografado ou não. E depois fazer diagnósticos aí mais profundos. Eu vou entender quais são os limites, quais são as demandas, quais são os impedimentos ou as potências que as dadas que uma dada realidade apresenta. Acho que aí pode ser mais rápido, mas então é destacar que um cadastro cultural, então, ele vai apontar produtores, expressões, locais, processos e resultados. Ele vai consolidar informações sobre quem são, o que fazem e onde estão os artistas, os técnicos, os gestores, os produtores, entre outros trabalhadores que atuam nas mais diversas áreas do campo da cultura. Cada vez mais reforçando essa ideia de precisar avançar para além do estrito campo das produções artísticas. Cultura está para além da arte. Então, os trabalhadores são desenvolvidos em diferentes processos. Então, tem os fazedores, mas tem os técnicos, tem os gestores, ou seja, e divulgar os espaços também de preservação, de produção, de formação, de difusão cultural. Então, eu começo a sistematizar essas informações. Dessa forma, com o cadastro cultural, pode ser entendido como as pessoas, entendido como a sistematização das informações dos agentes, quanto pessoas físicas, das organizações sociais, quanto pessoas jurídicas, envolvidos no fazer cultural, de maneira a consolidar uma base de dados sobre esses e, a partir daí, realizar mapeamentos e diagnósticos a respeito do fazer cultural em que estão envolvidos. Aí o mapeamento na gestão, ele já vai ser um momento, um processo de identificar, coletar e analisar as informações sobre esse setor cadastrado, sobre o setor cultural de uma maneira geral, suas atividades, seus recursos, os diferentes atores, que perfil esses atores têm, não só quantitativamente, mas em termos mais amplos. Então, o objetivo é fornecer uma visão ampla e detalhada do contexto cultural de determinado ambiente. É uma ferramenta importante para o planejamento, para o monitoramento e para a análise de políticas e de programas culturais. Fornece uma base de informações que contribuem para decisões informadas, ou seja, que partem de informações, indicadores, etc., e ajuda a promover a valorização de processos culturais de uma dada região, comunidade ou país.
alguns processos de mapeamento cultural. Então, identificação de agentes culturais, artistas, instituições, participantes do setor cultural. Pode envolver pesquisas, levantamentos de dados, mas também entrevistas, consultas públicas, busca ativa, etc, etc. Ou seja, a gente tem que também triangular os mecanismos, as metodologias de produção e indexação de informação. Falou-se, acho que foi ontem ou foi hoje cedo, não lembro, de editais voltados aos indígenas, à cultura indígena, precisam de ser editais de acesso à oralidade, não tem como buscar forma. Ou seja, então a gente tem que entender os matizes das realidades como um todo e nem sempre as informações chegam com o mesmo dinamismo ou chegam para todos, então a busca ativa é importante. Então, levantamento de informações sobre as atividades culturais, projetos, só repetindo um pouco, meio que para marcar, aquela coisa de professor, um pouco de fazer alguns resumos. Os recursos, de uma maneira geral, os recursos disponíveis, e pode incluir tanto dados sobre as políticas culturais, a produção, a infraestrutura cultural, o financiamento, entre outros. Quanto os cadastros identificam as pessoas, os coletivos, as entidades, os mapeamentos buscam espacializar, sem necessariamente cartografar as informações, mas eles estão indexando, vão mapeando as realidades de um dado território. E as cartografias, então, aí remetem diretamente para a produção de mapas ou descrições de mapas, também muito importante, porque a gente vai começar a ver os vazios que a minha gestão está tendo dentro do território como um todo. Então, essa territorialização, essa espacialização, essas cartografias são importantes. Aí já o diagnóstico, podemos considerar que essa etapa, então, consiste no processo de análise e interpretação dos dados obtidos, através do mapeamento realizado. As informações coletadas são organizadas e analisadas para obter uma compreensão abrangente do cenário cultural. Então, é um aprofundamento. Por isso que são etapas que têm que ser consecutivas, elas vão se somando, se complementando. Uma não ofusca a outra, pelo contrário, uma esclarece a outra. Então, a gente cadastra, faz uma primeira aproximação de análise, diagnostica mais profundamente. Então, tem como finalidade ajudar a identificar os pontos positivos, bem como as lacunas, necessidades, desafios, oportunidades do setor cultural, determinando a natureza e a causa dos problemas, observando os fatores que carecem de atenção e fornecendo o entendimento necessário para se formar uma estrutura mais produtiva e eficiente, permitindo assim a elaboração de estratégias e de planos de ação para promover o desenvolvimento cultural, fortalecer a sustentabilidade do setor, fomentar a diversidade, estimular a participação pública e otimizar os recursos disponíveis. É o desafio. A gestão cultural não é fácil, ela é complexa, e é bom que ela seja complexa, porque a cultura é complexa. A gente não pode incorrer no erro de achar que nossa ação de gestão ela pode ser corriqueira, não, ela tem que buscar esses aprofundamentos todos, ela tem que conseguir chegar nos sujeitos com todas as suas diversidades, com as suas diferenças, etc. Aí, trazendo rapidamente aí alguns exemplos de diagnósticos participativos e continuados que vêm sendo feitos mais regularmente em alguns casos, mais recentemente em outros, só para a gente estar falando um pouco, né, concretamente do que a gente está falando. O Plano de Saúde e Cultura, elaborado em 2005, mediante a realização de fóruns, seminários, consultas públicas realizados com a sociedade civil, ou seja, olha já conjunto de informações coletadas a partir do Conselho de Saúde e Política Cultural. Os processos de construção do PNC passam, então, pela definição de metas prioritárias, que foram agora, inclusive, analisadas já na vigência do PNC, seria de 2010 a 2020, postergado por 4 anos, porque não vinha sendo avaliado, ele não vinha sendo diagnosticado em relação aos avanços das suas métricas. Então, coube então, agora fazer isso na 4ª conferência e temos então aí a incumbência de, ao longo desse ano, formular o próximo Plano Nacional de Cultura para os próximos 10 anos. Né? A estruturação da Lei Aldir Blanc, decorrente da emergência cultural,
veio à tona em meio à pandemia do Covid. Principalmente a construção de arranjos final foi realizada por mediante constante participação da sociedade civil por meio de audiências públicas realizadas de forma online através dos webinários. Lógico, por conta do afastamento social. Tais mecanismos possibilitaram a relatoria final da LAB. Ou seja, destacar aqui a própria construção da lei, entre o projeto e a relatoria final, ela buscou também todo um processo de mapeamento das realidades, de escuta das realidades. Então, eu preciso de pensar sempre que a minha gestão é com o outro e para o outro. Então, a LAB tem um processo bonito nesse sentido, porque ela fez mesmo uma infinidade de lives, algumas deu para acompanhar, outras nem tanto, mas de fato para chegar numa lei que desse conta. E mesmo assim, quanta imperfeição, quanta coisa ficou de fora, quanta coisa ficou para ser melhor equacionada nas leis posteriores, né? Que a Paulo Gustavo achou-se que fosse dar conta, melhora um pouco ou não melhora. Como é que a gente vai avançar disso para além da conjuntura pandêmica? Então, sim, com uma ação, uma política mais sistêmica, com a PNAB. O edital de fomento dos pontões de cultura no final de 2023, ele apontou já no edital a necessidade de construção de diagnósticos e ampliação a partir dos projetos selecionados. Os pontões selecionados têm como meta fazer um mapeamento, fazer diagnósticos da rede, fomentar a ampliação da rede, ou seja, fortalecendo o mecanismo dos diagnósticos como um mecanismo potente e necessário às políticas públicas de cultura. No caso, para fortalecer a PNCV, a Política Nacional de Cultura Viva, e a própria Política Nacional de Blanc, a PNAB, que reforça a necessidade de articulação participativa e sistêmica e em estreita ligação com o Sistema Nacional de Cultura e com a PNCV. A PNAB aponta, inclusive, ligação com essas duas leis, que foram as leis contemporâneas da cultura, as leis pensadas para serem leis com envolvimento da sociedade como um todo. Tanto uma quanto outra são leis potentes nesse sentido. Recentes, leis impactadas pelo golpe, leis que precisam de ser reafirmadas, retomadas, fortalecidas e até mesmo redesenhadas com essa retomada da agora em diante. Então, exemplo de políticas públicas locais, há exemplo também, né? Tanto a LAB quanto a LPG demandaram a existência ou a construção de cadastros. Agora resta saber, tiveram continuidade? Alguns cadastros da Aldir Blanc, alguns municípios nem têm. Ele jogou fora, fez um cadastro porque era necessário, era uma obrigatoriedade para dar o apoio do inciso 2. Foi um primeiro movimento importante que os municípios puderam e tiveram que fazer. Agora, cadê essas informações? A gestão pública também é muito problemática, porque aí muda o gestor, às vezes não mudou nem o prefeito, mas mudou o secretário, as informações somem, se perdem, etc, etc. E são métricas, são algo que demanda continuidade de informação, é um sistema continuado de informações. As políticas públicas não podem se resumir às políticas de editais, não restam dúvida que são avanços, mas precisam de ser complementadas por outras políticas de investimento direto. É um risco também, é bom que a cultura está tendo recurso, a possibilidade e políticas de editais, elas são mais republicanas, elas são mais democráticas, mas elas sozinhas não dão conta, e nem todo mundo acessa o edital, nem sempre o edital dá conta de resolver as demandas de políticas, então a gente tem que pensar também em investimentos públicos diretos. Necessário, então, avançar para além dos cadastros, inclusive fazendo busca ativa, pois muitos territórios e grupos não acessam as informações sobre as políticas de cultura e mesmo a existência de editais. Mesmo transformando os cadastros em mapeamentos e diagnósticos, a gente precisa estar sempre com a preocupação de estar avançando, né? Ainda não os exemplos que eu quero me detalhar mais, mas tenho trazendo alguns exemplos. Eu sou de Niterói, né? A UF é em Niterói, eu sou niteroense. Niterói é no estado do Rio de Janeiro, para quem não conhece, a antiga capital. É uma cidade importante em termos da história do estado. E ela tem tido
nas últimas gestões, bons gestores públicos de cultura. Por sorte, 2 deles ex-egressos da nossa graduação, que acho que facilita essa proximidade. Eu digo assim, é bom, a gente tem que pensar diferentes formatos de formação, mas que o gestor, necessariamente, ele não pode ser um diletante da cultura, ele não pode ser só um artista, ele tem que ter um conjunto de ferramentas. Né? Com a LAB, acabou que a Secretaria das Culturas de Niterói foi muito ativa e deu muito bons resultados, e ela acabou depois fazendo um seminário, já que prorrogou-se a possibilidade dos recursos devolvidos voltarem de novo aos municípios, e foi muito bom, porque muitos artistas que não acessaram na primeira leva, que acharam que não ia sair, ou porque não eram merecedores de receber de recurso público, ou porque achavam que aquilo ali era uma balela, era carta marcada, e a gente ouviu muito isso na pesquisa que a gente fez sobre a execução da LAB no estado do Rio de Janeiro. O retorno do recurso voltou, eu conheço fulano acessou, fez o edital e recebeu. Então isso permitiu que ou os municípios que tiveram sobra ou que não tinham acessado os recursos o fizessem. A Niterói fez um curso de 5 noites, trouxe pessoas de outros estados, gestores, legisladores, para falar sobre, fez um processo de formação acompanhado para além da cidade, foi uma formação importante. De fato, a LAB mostrou isso, que o processo de formação se deu muito nessa perspectiva, gestores complementando as dúvidas ou as soluções encontradas por outros gestores, os fóruns de gestores, seja os fóruns de gestores municipais, os fóruns de gestores estaduais, fórum nacional, foi muito importante nesse compartilhamento de possibilidades, de soluções, etc. Aí uma coisa que foi apontada nesse curso, a cidade ela vinha na política de editais, já desde 2013, e já tinha conquistado junto à Procuradoria a possibilidade de incluir nos editais a perspectiva de que todos que buscassem contemplados ou não, fariam parte de um cadastro dos fazedores de cultura da cidade, no segmento que o edital apontasse. Então, eles já vinham constituindo um banco de dados. Gratuito, na verdade. É ótimo, é um mapeamento gratuito, que você não investe dinheiro para isso. Você simplesmente já pega por autodeclaração de quem está buscando o recurso. Né? Com a LAB, como foram editais mais simplificados, saltou-se, eles tinham uma média de 300 projetos concorrentes, passou para 900. Isso é interessante a gente ver, e seguramente esses 900 não dão conta ainda da dinâmica cultural da cidade. Tem que continuar avançando. Eu provoquei a técnica quando ela apresentou isso. Pois é, mas vocês chegaram a pensar em, de repente, receber proponentes pela oralidade e o técnico da secretaria transformar aquilo num projeto escrito, já que é uma necessidade da burocracia? Eu falei, Luiz, não fizemos não, também é complicado. Eu sei que é complicado, mas, gente, se não tentarmos o complicado, vamos fazer só o fácil, né? Temos que tentar também o complicado, tá? E aí, então, a ideia é trazer aqui agora um pouco. Vou tentar ser meio rápido nessa parte, para depois mostrar alguns gráficos, uma coisa mais ilustrada, ficar mais bonitinha. Mas aí pensar em 3 políticas, diferentes momentos, o SNC 2012, a PNCV 2014 e a PNAB agora 2022. Todos eles demandam ação continuada, demandam diagnósticos, demandam conhecimento da realidade, demandam que o gestor ultrapasse uma dimensão só finalística, ele tem que conseguir ativar processos participativos. A PNCV e a SNC são essencialmente políticas que demandam a participação. Aí trazendo minimamente ali alguns exemplos sobre o CPF cultural que é em municípios do Rio de Janeiro, a partir de alguns projetos diferenciados. Quer dizer, o que é o CPF cultural? Do campo todo mundo sabe, só reforçando, né? Quer dizer, as peças mínimas do sistema, tem que implantar um conselho, tem que fazer conferência, tem que formular planos decenais com essa participação de conselhos e conferências, tem que ter recursos para implementar as ações do plano. Então, conselho, conferência, plano e fundo. Tive uma aluna de mestrado que ela pesquisou conselhos de cultura de 2 municípios do estado do Rio, Petrópolis e Cachoeira de Macacu.
conselhos já na lógica do sistema, conselhos paritários, deliberativos, com representantes eleitos da sociedade civil. E ela constata, não basta isso só, a gente tem que ainda, mesmo assim, ultrapassar e buscar outras ferramentas, que muitos conselheiros não disputam as narrativas de uma reunião de conselho. E não se sentem qualificados para tal, acham que ali está presente um secretário, uma secretária de cultura, que ela tem poder de fala, conhecimento, etc, etc. Então, é uma democracia atrofiada, mas é isso mesmo, é uma construção. A democracia é um processo de construção, a gente tem que avançar mesmo. As conferências de cultura, exemplo de Angra dos Reis, outro município do estado, onde pleitearam conferências territorializadas. Ela é grande e é um distrito de Angra que fica alheio às políticas municipais. Pouco participa, pouco acessa à informação, então demandaram que houvessem conferências territorializadas. Isso é uma pauta de outros municípios também. Tem municípios que os distritos são muito longínquos, são muito desarticulados. Então as coisas não podem ficar concentradas na sede. Assim como os equipamentos não podem, as ações de política também não podem. Os planos. Niterói teve uma experiência interessante na construção do plano. Tardia, se for pensar que é uma cidade que já vinha implementando o sistema, tinha conselho antes do sistema, que foi reestruturado para poder ser deliberativo e paritário, mas é uma cidade que tinha já uma bagagem. Mesmo assim, os planos demoraram. E eles acabaram iniciaram em 2019 um processo muito interessante, que era de conjunto de conferências territorializadas ou conferências temáticas, para inclusive fazer a avaliação do que já estava metrificado para o plano até fazer a aprovação final do plano. Previndo 44 etapas de conferências nesse sentido. A pandemia abortou parte delas. Eles conseguiram só fazer uma conferência final depois, híbrida, para aprovar, então, as etapas finais para o plano. E aí pôde seguir com o plano. E, em relação aos fundos, trazer de novo o exemplo de Barra Mansa, já citado aí por Lia, citado por mim, que ele, desde a implantação da LAB, eles já tinham um plano de cultura formulado para o município, eles já aplicaram os fundos vindo, mesmo emergenciais, já na perspectiva do plano. Fizeram com a LAB, fizeram com a LPG, e certamente, então, vai fazer com a PNAB algo que os municípios têm que fazer. A PNAB não pode ser um enxerto de ações isoladas. Não pode ser. Ela é a oportunidade que temos de fazer ações continuadas, sistêmicas. Tá, sobre a PNCV, eu vou pular aqui a leitura de muitas palavrinhas. Só destacar que temos aí, estamos comemorando esse ano os 20 anos de um programa que surgiu um ano depois, mas dialogou direto com o doente antropológico do Gil, que o secretário Piaba trouxe aqui na abertura. Dialoga direto, porque uma das ações mais fortes do Cultura Viva são justamente os pontos de cultura. Então, dialoga com a ideia dos pontos de Undoim, os pontos de massagem dessas energias culturais, criadoras, criativas. Então, é uma imagem muito potente, mas é uma das ações de um programa, que aí vai juntar outras tantas. Ele é um programa que trabalha na perspectiva dos saberes tradicionais, dos saberes populares, de uma pedagogia griot, dos saberes dos mestres, trabalha com a inovação, com a cultura jovem. Então, ele tem a perspectiva muito forte no campo da diversidade cultural, seus reconhecimentos dos seus diferentes atores, busca ações na dimensão política, do fortalecimento político desses agentes, com as teias, os fóruns, as comissões estaduais ou a Comissão Nacional. É uma política que, às vezes, passa desconhecida para muitos gestores. É uma política que agora, com a PNAB, ela está associada. Os estados têm comprometimento de aplicar 10%, né, dos recursos da PNAB na PNCV. Os municípios que vão receber mais de 360 mil, municípios grandes, mas eles têm obrigatoriedade de comprometer 25% dos recursos da PNAB com a PNCV. Então, são ferramentas que o gestor precisa de incorporar e a sociedade civil também. Somos nós que vamos cobrar com os gestores que eles implementem os editais, as políticas, na perspectiva do que precisamos. Né?
está muito aquém. A meta do PNC era de 15 mil pontos, a gente tem na plataforma dos pontos algo em torno de 5 mil, mas existe muito mais, por isso essa preocupação do edital dos pontões, de mapeando, de induzindo esse autocadastramento, porque é por autodeclaração, ou seja, é algo que as diferentes dimensões da gestão pública de cultura precisa estar imbuída. E aí os exemplos também dessas cartografias é importante. O mapa da cultura, que é uma cartografia ampla, está ganhando relevo, está sendo reestudado agora pela Federal do Paraná, quer dizer, reestudada não, mas ela tem que ter contornos outros, ela tem que ser aplicada, é uma plataforma livre, importante. Por ela ser uma plataforma livre, na LAB, alguns estados já usavam, outros passaram a usar, o Espírito Santo passou a usar, o Pará passou a usar, que é potente, é uma plataforma que permite tanto cartografar os agentes, as ações, as práticas, mas outro conjunto grande de informações como um todo. O Espírito Santo coloca no Mapas, inclusive o cadastro de pareceristas de editais, a submissão de editais vem sendo feita em editais estaduais e abrindo isso para os 29 municípios do estado do Espírito Santo, poder fazer pelo Mapas. É uma plataforma que permite ser melhorada, porque é uma plataforma aberta. A PNCV tem, com a lei, com a transformação de programa em lei em 2014, esse ano é 20 anos de programa, 10 anos de lei, 10 anos da internacionalização do programa, com Hipercultura Viva também, em 2014. Então a gente tem que potencializar essa experiência. E ele ampliou, ele modificou. Falou-se no Miroski, acho que foi o Albino que falou outro dia, na sua fala. Quer dizer, a perspectiva nova que o Miroski traz, como outras possibilidades de parceria entre governo e sociedade. O Ponto de Cultura já surge nessa perspectiva, então já substitui o convênio pelo termo de comprometimento cultural, já desloca algo que o decreto do fomento do ano passado já faz também, quer dizer, colocar ênfase na prestação de contas na realização do que foi pactuado, e não na comprovação financeira de cada nota, e se perde nessa perspectiva. Então, o Cultura Viva já tinha esse norte, a gente está abrindo cada vez mais isso como norte do fomento público à cultura. Já vi que não vou chegar nos 3 exemplos. A PNAB já vem sido bem falada, eu acho que eu acabei já falando, aí algum trecho do PAR, desse plano anual que tem que ser pactuado, vou passar disso, vou passar. Eu sempre faço isso, eu preparo um monte de slide, depois não dá tempo. De alguma maneira, em algum momento, isso vai conseguir ficar distribuído, a gente vai ter uma publicação também resultante desses seminários, mas é importante porque cada vez mais abre-se a demanda, e a demanda mesmo, compromissada por lei, de estar incluindo os diferentes sujeitos. Então, aquilo, sabe, de LGBTs, de pessoas com deficiência, idosos, etc., situação de rua, outros grupos, ou seja, tem esse comprometimento que os entes públicos vão ter que ter, e a PNAB põe isso em termos de lei, 20% tem que estar voltado a ambientes periféricos, a ambientes rurais, ou seja, o último slide desse segundo momento, o terceiro diagnóstico vai ficar meio que na promessa, mas vamos lá. Destacar então a necessidade de conhecimento sobre as realidades, seja um fator intrínseco e uma necessidade primeira para a gestão cultural local. Não se pode desconsiderar as realidades, que as realidades são processos históricos em movimento, que envolvem tanto perspectivas que estão consolidadas quanto outras que estão em construção. A cultura é viva, ela está em movimento, é instituída e instituinte. Isso significa que a gestão cultural necessita de informações qualificadas e que todos devem estar inseridos nos processos de diagnóstico cultural. Não basta o gestor ser bem intencionado. Ele não conhece, ele não tem como conhecer as realidades, os desejos dos sujeitos. Então, fazer com, em vez de fazer para, não há outro jeito, é fazer com ou fazer com. Senão eu não consigo fazer. Efetivamente, é aquilo que precisa ser feito, porque eu não conheço, eu não estou nos lugares. Eu, gestor, todos nós podemos passar por processos ligados à gestão, governamental ou não. Pensar isso estão sem privilégios, sem restrições, com participação, ou seja, as palavras motes desse seminário, né, democraticamente, com cidadania,
E aí, gente, os exemplos falam um pouco disso, tá? São 3 momentos, como eu falei do início, 2 estão ainda em curso, um no seu final, o outro no início, um já finalizado. Desculpa. O projeto ECOA, esse começou, ele é focado, financiado por Niterói. Foi uma pauta interessante que o município fez, que ele fez um programa de seleção de projetos de políticas aplicadas, PDPA, em diferentes áreas da universidade. Na cultura foram selecionados 3 projetos. A gente propôs, a partir de uma metodologia que a gente já vinha desenvolvendo no OBEC RJ, que ficou sediado na UF, uma metodologia para entender as relações entre cultura, economia e trabalho. A gente tem um foco muito grande de tentar entender o trabalho na cultura. A precarização do trabalho cultural é muito grande. Então a gente já vinha desenvolvendo uma metodologia, um estudo comparado à Organização das Artes, que acabou dando um nome para esse projeto da parceria com o Niterói, que aí ficou focado apenas em 2 áreas. A metodologia do ECOA pega diferentes áreas das linguagens artísticas, inclusive. A gente ficou focado nas artes do espetáculo e nas artes visuais. Nas artes do espetáculo, aí pegando, então, carnaval, circo, dança, música e teatro. Carnaval e música são áreas fortes em Niterói, mais do que as outras. Mas é bom também a gente começar a ver aí quem são esses sujeitos. Então, por isso que a pesquisa, a partir de formulários, ela tem 2 metodologias de aplicação. Um formulário genérico aplicado aí a quem quisesse acessar o formulário, e depois entrevistas em profundidade aí com alguns atores sintagmáticos. A gente foi definindo aí pela tipologia dos agentes envolvidos nos 2 momentos. As visuais, a gente está finalizando, a gente está agora fazendo um esforço final de metrificação conjunta, de comparativa entre os resultados de um diagnóstico e outro. Aí, algumas das possibilidades, a gente está ainda em construção, buscando algumas áreas comparativas, mas já dá para ver, então, a principal área de atuação. Mas a gente também viu aqui, está unificando as múltiplas linguagens, é uma coisa muito recorrente também para muitos desses agentes. Deixa eu pular aqui. O foco dessa pesquisa, ela não só está no campo dos artistas, tem pessoal envolvido com a produção e gestão, os técnicos, pessoal envolvido com pesquisa. Tá a tentativa de mapear os agentes de Niterói nessas 2 áreas, áreas de espetáculo e artes visuais, nesse duplo. A cidade tem suas áreas de planejamento, também perceber como é que isso se desdobra por área de planejamento, que a ideia dessa pesquisa é uma pesquisa aplicada, ou seja, permitir que o município depois faça políticas públicas a partir dos resultados levantados por essa pesquisa a partir da universidade. Eu acho que essa é a contribuição que a universidade tem que dar, pode dar. A gente espera que esse projeto agora, do Ministério da Cultura, que vai estudar o Cultura Viva, consiga fazer a mesma coisa, que a contribuição tem que ser essa, né? Ajudar a gestão pública a... Vou passar... O Apoena, esse a gente terminou, esse foi patrocinado por emenda parlamentar. Aí foi pesquisar, entender a Lei Aldir Blanc. É lógico que a construção nacional dela, depois um recorte no estado do Rio, aí sim a gente pode detalhar. Estão disponibilizados no site do projeto. A gente também tem uma preocupação, isso que é uma coisa legal de chamar a atenção, que de fazer a divulgação científica dos projetos que a universidade faz, porque a gente não fala com todo mundo e não fala com todo mundo da mesma forma, então a gente tem que buscar diferentes formas de falar. Então a produção de livros é importante, mas também fazer Instagram e pequenos vídeos para divulgar os resultados é algo que tem que ser feito para que, de fato, outros sujeitos acessem as informações. A gente fez boletins para ir liberando informações ao longo do processo da pesquisa, aí a construção da lei. Produzimos 5 livros. Eu vou fazer um marketing, vou achar um marcador de livros. Os livros são todos digitais. A gente divulgou os livros a partir de um QR Code. E o marcador tem o QR Code e a capa dos 5 livros estão disponibilizados gratuitamente, seja pelo site do LABAC, seja pelo site do projeto. O QR Code manda para o site do projeto diretamente. 2 dos livros foram mais temáticos, reflexivos, feito por nós, o capítulo envolvendo nós 8 pesquisadores, que éramos 8. A partir do que se vinha levantando, mas para além dos resultados metrificados, outros foram mais em cima do corpus levantado. Então, a gente teve
as métricas municipais, que aí indexa todas as informações dos 92 municípios do estado do Rio, e aí metrifica tudo mesmo, todos os editais estão linkados ali, que é uma coisa boa também, que a informação das políticas se perdem. Então, de alguma maneira, isso está, e está num site que não é governamental, um site público, isso não se perde. Algumas métricas, algumas avaliações a partir daí, a gente fez um conjunto, vou passar 2 minutinhos, tá? Um conjunto de entrevistas e grupos focais, que a gente optou por acessar os gestores, trabalhadores, legisladores pelo modelo de entrevistas em profundidade, e o segmento artístico a partir de grupos focais, até entendendo que a metodologia que um estimula o outro a levantar questões. Esse material todo disponibilizado em vídeos, não são vídeos profissionais e intencionais, são registros dessas entrevistas, mas estão disponibilizados, estão linkados nesse livro A Voz e a Vez e a Voz, assim como a transcrição de todas essas entrevistas e grupos, e um estudo também dos impactos nas mídias sociais do Ministério ou para além do Ministério, que estão mais concentradas no Jereba Saci. Então, são 3 livros que trazem mais o corpus. Aqui algumas imagens aí do miolo do Métricas Municipais, mostrando então, todo esse esforço de mapear informações, de trazer indicadores, trazer valores, além de estar referenciando aos editais em si. Aí o exemplo no boletim que tratou um pouco desse levantamento preliminar, intermediário dessas métricas municipais. Cultura Viva a gente está começando, mas a gente também já está... É um consórcio, é legal falar isso, é um consórcio que envolve 3 universidades, é algo que é inédito. Acho que é a própria história do MIG, trabalhar ao mesmo tempo com 3 universidades que estão conjuntas. Então tá a Federal Fluminense, a Federal do Paraná e a Federal da Bahia, estão 3 regiões diferentes, se pudesse ser 5 e ter uma de cada região, seria ainda mais perfeito. Mas olha, foram, sei lá, acho que uns 4 ou 5 meses construindo esse TED, porque envolvia um ministério em estruturação, envolvia 3 universidades, 2 TEDs diferenciados, em suma. Mas é bonito, é uma experiência legal também. Está começando, começou esse ano, né? Tem a vigência de 28 meses, vai até abril de 2026. Para estudar, então, partindo do programa, a lei, a gente vai também entrar pelo IBER, né, esse transbordamento de fronteira do Cultura Viva. Era uma demanda, a gente sabia que o resultado ia ser pífio, mas de ver os impactos do Cultura Viva, dos pontos de cultura nas leis anteriores. Porque na PNAB tem comprometimento direto, como eu falei, 25% nos estados, 10% nos estados, 25% dos municípios de maior porte, tem que ser para Cultura Viva, para a PNCV. A Paulo Gustavo e a Lab 1 não tinham isso. A gente tentou mesmo assim ver se, de alguma maneira, estava presente. Pouco, mas está. Tá? Então, trazer aqui só no mapa. Aqui já é no... Em suma, foram poucos estados que na Lab 1 e na Paulo Gustavo tiveram. No caso da Paulo Gustavo, não tem relatório de gestão ainda, tem só pelos planos de ação. No caso da Lab 1, a gente pode avaliar isso pelo plano de ação e pelos relatórios de gestão. E no caso da PNC, na PNAB, a gente só tem, por enquanto, os aportes iniciais, que está no processo de implantação. Mas já dá para começar a entender, por exemplo, e aí para finalizar, de fato, o estado do Pará colocou o total, tem 10 municípios que colocaram 100%, vão colocar 100% dos recursos da PNAB na PNCV. Ou seja, o estado do Pará está entendendo o comprometimento que as políticas de base comunitária têm com aquele estado. Né? O estado foi um estado que teve muita busca ativa feita pela secretária na época, a Úrsula Vidal, para a LAB. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Esses processos de diagnóstico são processos que eles reverberam. De fato, eles trazem resultados para as políticas. Então, municípios que não tinham obrigatoriedade de investir na PNCV no Pará, mas não só, mas sobretudo no Pará. O Pará se destacou nesse sentido. Tá? Também Mato Grosso do Sul e também... Mas o Pará é mais expressivo nisso. Então, a gente quer também... Estamos preparando pelo boletim desse consórcio. A ideia também é ir fazendo isso, disponibilização intermediária desses processos de pesquisa. Eu sei que eu passei, né?
mas eu espero ter contribuído aí algumas gráficas, vou parar de falar nisso. Agradeço, me coloco à disposição, está ali meu e-mail, pode me procurar, gestores que estão me ouvindo, fiquem à vontade. O Laboratório de Ações Culturais tenta produzir um conjunto de informações que possam estar sendo agregadores para a gestão da cultura de maneira geral, governamental e não. Muito obrigado a todo mundo. Boa tarde. Luiz, o território, a gente tem falado do território desde ontem, não é? Território, e o território é de fato o lugar onde algumas dessas considerações que nós estamos fazendo aqui, mais gerais, sobre cultura, sobre democracia, sobre cidadania, é no território onde isso se dá. Inclusive os conflitos entre as várias expressões culturais, cultura não é entendida no seu sentido amplo, nós estamos trabalhando aqui no sentido antropológico, não é, que Isaura nos trouxe hoje. Eu queria que você trouxesse um pouco das experiências que você tem de fazer mapeamento nos territórios, de como se dão esses embates, essas tensões entre as alteridades, né, que estão postas. Estou pensando, por exemplo, é no território onde você tem um terreiro de Umbanda ou de Candomblé colado a uma igreja neopentecostal, um templo, e ali, obviamente, é uma tensão, não é? Estou citando esse exemplo de um embate ou de uma tensão cultural, podemos citar outros. Eu queria um pouco que você trouxesse, a partir das suas pesquisas empíricas, concretas, de mapeamento em territórios, como se dá isso, como isso é resolvido ou não, né? Pensando na questão da gestão cultural. Em geral, quando se fala em gestão, se recai sempre numa lógica muito administrativa, muito instrumental. Inclusive, os cursos de gestão, em geral, pecam excessivamente por essa perspectiva, né? Com exceções, obviamente, né? Aqueles não foram assim, né? Mas veja, então eu gostei muito disso, e gostei que você apontou uma série de dispositivos, uma série de atitudes, uma série de funções que deveriam ser exercidas pelo gestor cultural. Eu queria propor mais uma. Eu acho que muitos gestores, dada a situação diferenciada em que se vive, né, em grandes cidades, pequenas cidades, comunidades e coisas desse tipo, e muitas vezes o gestor cultural ele tem também o trabalho de ele definir, o gestor de uma instituição, ele definir, por exemplo, a programação, ele ser quase um curador, né? E, em geral, os cursos de gestão nunca falam disso, né? Quer dizer, esse lado mais cultural, né, da gestão é desprezado em detrimento do fazer prestação de contas, coisas desse tipo. Então, eu queria colocar isso. Mas o que eu queria mesmo te perguntar é o seguinte: você estudou e você mostrou isso com vários projetos, as leis, essas leis recentes. Eu perguntaria, qual o impacto que essas leis vão ter ou estão tendo sobre a gestão cultural? Né? Já que você começou com o negócio de gestão cultural, e eu acho que essa é uma discussão muito importante. Né? Que impacto tem? Essas leis que foram todas construídas, por exemplo, muito na base de editais, como isso impacta a gestão? Esse é um exemplo apenas. Né? Mas eu gostaria muito de te ouvir, porque parece que essas pesquisas que você desenvolveu são muito substantivas de conhecimento sobre as leis. Como a gente atua também, não só na universidade, mas já tive a oportunidade de atuar também na Secretaria de Cultura, você falou sobre esse mapeamento do território, das ações culturais, dos artistas, fazedores de cultura de uma forma ampla. Mas acho que uma coisa que é muito importante, aí acho que vai ao encontro da fala que a gente teve mais cedo, sobre a questão da gente poder também ter um mapeamento, conhecimento, a importância do gestor conhecer outros projetos culturais que eram feitos em gestões anteriores, ou entender um pouco da gestão cultural dentro da sua área de conhecimento, né? Porque às vezes a gente chega ou querendo reventar a roda, ou querendo estabelecer novas parcerias, e a gente descuida de parcerias que já estão em andamento, né? A gente descuida de projetos que já foram super exitosos, ou a gente resolve reeditar, porque a gente achou que era uma ideia nossa brilhante, projetos que já foram fadados ao fracasso. Então, acho que parte do sucesso de um gestor é conhecer projetos que deram certo, né, em várias realidades, para poder adaptar a sua, ou projetos que deram certo em gestões anteriores e que você tem só que dar continuidade. E eu acho isso seria um ato nobre dos gestores, e achar que você
não precisa reinventar tudo e precisa dar continuidade a projetos que mostraram um grande impacto e também aprender com projetos que não deram certo, para que você não insista. Então, como é que a gente pode alargar essa noção do mapeamento para não só ter noção dos fazedores de cultura, dos grupos culturais, mas de projetos e ações que deram certo. Aí a gente constrói também uma memória aí desse processo de gestão. Agradecer ao Luiz por ter sistematizado essas etapas, eu acho que elas são integradas, são importantes a gente conseguir identificá-las, né? Cadastro, mapeamento, diagnóstico, elas estão todas integradas, mas são etapas e dá para poder ter instrumentos diferentes e triangular tudo isso para poder chegar no diagnóstico. E aí, pegando um pouco também da reflexão que o professor Rubim fez, eu queria que você chegou a citar algumas possibilidades, mas que falasse um pouquinho mais, dentro dessas experiências de diagnóstico realizadas, alguns instrumentos outros que a gente possa adotar para estimular essas práticas culturais que sejam para além dos editais, assim, porque dentro dos limites administrativos, né, institucionais, a gente está aqui várias pessoas vinculadas a universidades, acaba que a gente sempre vai para esse modelo, né? E aí eu acho que é sempre bom, a partir dos diagnósticos e outras realidades que já foram estudadas, a gente conhecer mais outras possibilidades, que a gente até tem algumas ideias, assim, mas saber de situações que foram efetivadas, outros instrumentos para a gente estimular essas práticas culturais dentro desse contexto, desses limites que a questão administrativa nos coloca, é sempre bom. Então, se puder falar um pouco mais disso, eu agradeço. Muito bacana sua apresentação. Eu queria perguntar duas coisas, não tanto sobre as leis, mas sobre o processo. Há alguns anos atrás, né, eu participei de um esforço que você também, alguns de nós aqui, de realização dos encontros de pesquisadores em cultura, né? Chegamos a realizar 3 encontros, 4, né? São Paulo, Rio, Cariri e Manaus, né? E eu me lembro muito bem, e você era uma das pessoas que mais reverberava isso, a necessidade de linhas de financiamento de pesquisa para o campo da cultura e do reconhecimento, né, dos pesquisadores da cultura. Por que eu estou voltando a isso? Porque é muito bacana, né? Eu me lembro muito bem quando a Cris Ramírez, né, nos convocou para uma reunião, colocando, né, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados à disposição, né, naquele tempo sombrio, né, do governo passado, para que apresentássemos projetos, né, que poderiam ser financiados por emendas parlamentares, né? Vocês lá do Rio conseguiram, não sei se mais alguém conseguiu. Eu sei que aqui em Minas não conseguimos, porque a deputada Áurea Carolina só trabalha com chamadas públicas, editais públicos, e não era a linha dela. Então, a minha questão é muito bacana que uma emenda parlamentar da deputada Benedita tenha financiado, viabilizado esse trabalho tão intenso que vocês lá na Federal Fluminense. Mas me parece que não é assim que a gente deve fazer pesquisa no Brasil. Então, queria que você comentasse isso, se não está na hora da gente solicitar dos nossos deputados e senadores sensíveis para a questão da cultura o retorno dessa nossa reivindicação de que haja linhas de pesquisa e reconhecimento de quem trabalha com a questão da pesquisa, né? Então, isso é uma questão que eu gostaria que você comentasse, por favor. A outra vou falar de forma bem simples. Assim, quem lê as nossas pesquisas? Quem nos encomenda ler? Ou seja, o Ministério da Cultura retoma o diálogo com as pesquisas que ele próprio encomenda, fomenta e tal.
porque é outra coisa que nós precisamos criar essa discussão, né? Nós tivemos ano passado um encontro em Vitória, né? Havia um grupo de pessoas ligadas às universidades, todo mundo super disponível para colaborar na reconstrução das políticas culturais no Brasil, mas esse encontro não teve continuidade, né? O nosso GT, você participou, Alexandre, não sei quem mais participou, mas eu acho que a gente precisa também reivindicar. A gente faz pesquisa, não é para os pares lerem apenas, é para os ímpares, não é? Não só os pares, porque os pares a gente já lê, dá parecer, encontra, né? Mas a gente faz pesquisa, especialmente essas pesquisas que no passado a gente chamava de pesquisa aplicada, né? Pesquisa pura, pesquisa aplicada, é uma terminologia que não se usa mais, mas me preocupa muito a falta de diálogo, né? Daquilo que a gente pesquisa, os resultados com as próprias instituições que nos demandam as pesquisas. Então, queria que você comentasse essas duas questões, por favor. Toda a minha história ela tem a ver com o movimento de cultura no Ceará. Então, tudo que eu falo ainda é muito pautado pelo que eu vivi lá, né? As pessoas, quando elas falam comigo, elas se pautam também por um certo lugar que paira no Ceará, de modelo de gestão de cultura, de pensamento de cultura, e sempre me perguntam sobre como que eu vejo lá as coisas, e as pessoas sempre elogiam muito o que acontece no Ceará, né? Tem sido assim, algo muito recorrente. E aí eu sempre pergunto, você tem falado com os gestores ou com os artistas e brincantes? De onde é que você está se interessando para fazer esse tipo de pergunta? Porque lá no Ceará tem virado muito comum esse discurso de que para a gente produzir cultura, a gente tem que se transformar em gestor cultural. Saca? Para que a gente possa ter um recurso, para que a gente possa ter um cachê, para que a gente possa viver a vida, assim. Claro que a gente, enquanto artista, sempre atuou e produziu. É diferente, porque a gente produziu para poder garantir o nosso fazer artístico, né? E eu tenho me preocupado muito na forma como esse dúbio da economia da cultura tem operado, assim. Eu queria muito te ouvir sobre isso, assim, porque eu estive agora no começo do ano no Palco Escola, lá no Ceará, que é um evento que estava pensando a programação do Centro Cultural Cariri, que é um novo centro cultural lá. Inclusive, toda vez que eu chego no Ceará, tem um novo grande equipamento de cultura, com um monte de gestor de São Paulo e Rio que chega lá. Sempre é um monte de gente já muito poderosa, que já chega com muitos poderes dentro do estado do Ceará. E hoje tem sido assim uma recorrente dentro do movimento dos artistas, dentro do movimento das culturas populares, dentro dos movimentos dos fazedores de arte e cultura, essa tensão da economia da cultura atualmente, na quantidade de recursos investidos para a gestão e o que é que fica de fato para os fazedores, para os artistas. Eu queria que você ouvisse um pouco como é que você tem pensado sobre esse equilíbrio na economia da cultura no país hoje. Eu sou da Agência de Iniciativas Cidadãs, que é a OSC, que vai celebrar o termo de parceria com o Ministério da Cultura aqui em Minas, para a implantação dos comitês de cultura em Minas. Mas a minha fala ela vai ser muito mais anterior a esse papel que nós vamos exercer agora, porque eu venho dos movimentos de luta aí por moradia e venho dos movimentos populares, então tenho uma trajetória muito na construção da luta desde de territórios periféricos e gosto muito da frase a cabeça pensa onde os nossos pés pisam. E aí eu vim buscar a formação, entendendo que formação ela é formar para a ação, a nossa ação ela precisa de fato ser pensada, ela precisa ser consequente e refletida. Então, quando eu vi lá formação para gestores, né, envolvendo as palavras democracia, cidadania, e são as palavras que foram muito ditas aqui, democracia, diversidade, inclusão, justiça, eu fiquei provocada pela foto. Eu fiquei me perguntando, eu queria que você refletisse sobre a estética. Quando você falou que um dos pilares são dos S, a estética. E qual que é a estética dessa foto que foi tirada aqui hoje, se ela reflete a nossa democracia, a nossa inclusão, a nossa diversidade? Que lugar é esse de formação
que eu vim buscar, de fato, com muito cuidado, tentando trazer aqui, porque me afetou o meu lugar mesmo de mulher branca que transita aí, saindo todo desse debate de identitarismo, mas como a gente pensa os espaços de formação pautados na paridade de gênero, de raça, porque isso tem, sim, fundamentos na sociedade que a gente está construindo, e eu acredito, de fato, que a universidade ela tem um compromisso com a transformação social muito grande. Então, estando nesse espaço da universidade, o que essa universidade está refletindo para fora? O que isso nos quer dizer, então, para pensar a democracia? E o debate da ética, eu acho que a gente tem tido muito medo de debater a ética. Dos espaços que eu vi em movimentos sociais, é quase que você não pode apresentar nem divergência, quanto mais questionar a ética, mas eu acredito que a universidade também tem isso, e eu venho... sou aqui formada em Ciências Sociais, vim da PUC Minas, o José Márcio Barros foi meu professor lá, mas eu vim de um distanciamento da universidade, porque a universidade já me trouxe muitos traumas e muitas dificuldades, mas eu, atuando há 18 anos nos movimentos de luta por moradia em territórios, eu prometi para mim mesmo que eu não abriria mais espaço para as universidades, porque eu já vi a universidade, os projetos de extensão, fazendo muita coisa ruim dentro dos territórios. E aí eu fiquei pensando na ética, com a palavra do valor de uso ou uso. Qual que é o uso que a gente se faz do acúmulo histórico e popular das culturas, das tradições, das pessoas? Qual que é o uso para se pensar a ética, qual que é o uso que a universidade faz desse campo, qual que é o uso que os movimentos sociais, pensando também a autocrítica, que a gente tem que fazer dos lugares onde eu parto, e aí do como que não dá para desvincular a política, porque quando você fala desse diagnóstico, eu vi também ano passado debatendo, o governo do estado está fazendo muitos dossiês e mapeamentos, aí chama o IEFA para fazer, mas esses dados servem a quem, vão para onde, o que é feito, como que você confia? E aí eu vim da construção com os movimentos hip-hop, com os congadeiros, com a cultura popular, que as pessoas não conseguem confiar para poder falar de si ali, porque os seminários de cultura que eu participei sempre é assim, o recurso vai para os letrados, para os gestores que conseguem escrever e não chega a gente sabe na nossa existência, sabe a nossa força, porque quando faz esses dossiês, vende um turismo para fora, que Minas Gerais é da cultura popular, Minas Gerais é onde tem mais congados, então sabe da existência, mas não devolve isso com recurso. Então, eu fiquei querendo saber, nessas pesquisas, aonde que isso afeta, de fato, a questão da burocracia. O que hoje impede o acesso a recursos, aos editais, ou o que for, é a burocracia. Aí você fala que vai facilitar, você pode criar cotas para os grupos populares, você cria, mas a burocracia ainda a gente não conseguiu que a universidade ou os especialistas consigam fazer leis ou uma inovação burocrática que simplifique, de fato, e garanta o acesso. Na verdade, eu vou fazer só um comentário, porque faz parte da minha fala de amanhã, então eu só vou adiantar um pouquinho a fala, mas provocada também pelo que o Albino falou, principalmente. Eu acho que, assim, quando a gente fala da gestão cultural, bom, a gente já está falando de uma, eu acho que é de uma outra. Nós já estamos há mais de 20 anos nessa discussão da gestão cultural. Eu acho que, assim, hoje ela já é um campo de reflexão na estética, na ética, né? Eu acho que a gente já ainda existe muito esse processo de ver a gestão, ou de enxergar a gestão muito por essa perspectiva tecnicista, mas a gente já passou muito disso. A complexidade da gestão hoje ela é muito maior do que fazer uma discussão técnica. Claro que a discussão técnica tem que existir. A gente está falando de uma área, né, que eu falo isso no meu livro, na minha discussão. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso também, que a gestão ela continua com aquele desafio, quando a gente escuta hoje, de lidar com um campo técnico, que é da gestão, mas sempre com o olhar da subjetividade, da sensibilidade, que é o campo da cultura. Eu acho que a gestão cultural, Martinel falava muito isso, né? A gestão cultural vive essa contradição, né? De lidar o tempo inteiro com
a sensibilidade e a objetividade do campo da cultura. Então, eu só queria comentar um pouco isso, não deixar de passar, e amanhã eu vou falar um pouquinho dessa complexidade que é a gestão cultural hoje. Tá bom? Na verdade, eu estou aqui como uma representante do FORCULT, que é o Fórum de Gestão Cultural das IPs, né, das Instituições Públicas de Ensino. Eu coordeno um GT, que é o GT de Parcerias Interinstitucionais, e muito nos interessa saber sobre esse arranjo realizado aí entre a UFBA, a UF e a do Paraná. Então, é um convite. Em breve, vou enviar um e-mail. A coordenação fica entre mim e o Mencarelli. E eu acho que é importante a gente registrar esse lugar aqui e dizer também desse nosso interesse de vencer essas burocracias, assim, da formalização dessas parcerias, que a gente sabe que às vezes percorre um caminho, né, tortuoso. Vamos lá, vou tentar pegar aqui algumas coisas. Vou começar quase que pelo início e pelo fim, que eu vou pegar sua questão, Barbário, mas vou depois costurar ela com a que a Flávia trouxe, tá? Eu, a princípio, tenho visto a questão do território na cultura mais pela necessidade de desconcentrar equipamentos, de territorializar as ações, que é um termo que eu tenho usado para dizer assim, as políticas têm que incorporar aquilo que os territórios fazem, não ficar trazendo coisas de fora para serem apresentadas nos territórios. Então, esse lugar de discussão e das suas habilidades, tá? Acho que tem muito pouca disputa nos territórios hoje em dia, a princípio, tá? As cidades estão sendo gentrificadas muito facilmente, compra-se esse pacote do neoliberalismo muito fácil, muito fácil. Niterói é um exemplo potente disso. Mais importa a cidade ser uma grife Niemeyer estampada do que fortalecer seus processos de base territorial mais fortes. Tem um quilombo em Niterói, tem coisas assim que quase que são invisíveis, tá? Aí, Flávio, eu vou costurar um pouco com essa questão, tá? Muitos desses espaços não acreditam na universidade de fato, porque se sentem muitas vezes usadas pelas pesquisas das universidades, se sentem só objetos, e muitas das pesquisas nem voltam depois, nem dão devolutivos, tá? Eu cansei de falar assim com alunos que estão pesquisando, eu sempre, na graduação, trabalhar muito com projeto de campo junto, além da pós e tal. Falei, gente, se vai ter uma apresentação final, chama as pessoas que vocês pesquisaram, sabe? Para elas ouvirem o olhar produzido a partir do que elas fazem. Então, de vez em quando vem até para a banca, é muito legal isso. Mas, olha só, 2 exemplos, tá, Alexandre, dessa disputa muito clara. Um projeto anterior que eu estive envolvido, eu não coordenava, mas estive envolvido, que era uma parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, na época. Era em alguns territórios, e eles elencaram os territórios que queriam que a universidade fizesse diagnóstico, ação formadora, um conjunto de ações, tá? 2 desses territórios nos negaram, fecharam a porta, um quilombo de Vassouras e a Ciranda de Itarituba, em Paraty, assim, muito obrigado, não queremos vocês aqui, não nos interessa. Eu acho muito bonito isso, é lógico que a gente fica meio avexado, né? Mas é bom isso, porque assim, não queremos mais ser objeto de vocês. Ou somos sujeitos ou não somos. Como não somos sujeitos normalmente, prefiro que vocês... Tá, vou jogar para o coletivo, e o coletivo não aprovou os estudos de você daqui no Quilombo. Mesma coisa com a Ciranda de Itarituba, em Paraty. Eu acho formidável. Ou a gente desce do pedestal, entende como chegar, entende que... É um projeto mais lindo que eu acho, é o Encontro do Saber, de pessoas de Jorge Carvalho da UNB, que de fato entende que o saber tem que ser construído a partir desses 2 lugares, o saber acadêmico e o saber popular, ou ele não vai ser construído de uma forma eficaz, né? Então, o conflito é bom quando ele acontece em situações como essa, ficam mais claras do que em outras ações que eu tenho estado envolvido, tá? E Flávia, só para completar mais um pouquinho, você tem toda a razão, a cultura ela é dura, ela é opressora, ela tem que ser tensionada assim. Tem um pensador peruano que eu gosto muito, que é o Vitor Witt, que ele fala muito em desculturalizar a cultura. É mesmo, tirar a cultura, sabe, desse lugar de opressão, de rigidez, ela tem que ser tensionada, de achar que ela vale por si. Não. Eu gosto tanto que eu uso assim, a gente tem que deseducar a educação, tem que desplanejar o planejamento urbano,
São caixinhas. Eu acho que isso que ele quer dizer é isso, sair dessas caixinhas que são emburrecedoras. Né? Tá. Albino, eu acho assim, a PNAB, mais claramente, ela coloca isso por exigência. Tem que as ações de oriundos da PNAB vão ter que ser aprovadas em audiências ou pelo conselho, não tem conselho que faz audiência pública. Então, ela coloca isso com um aparato legal. Eu acho que tem que ser, é importante. A Lei Aldir Blanc tinha, não tinha. Né? Tudo bem, ela é emergencial, a gente ouviu isso de muitos lugares, ou que tinha um conselho, o conselho estava inativo, ou o conselho era um conselho chapa branca, que os trabalhadores foram pautar as secretarias ou o prefeito, muitos foram ao prefeito direto, Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, é um exemplo disso, se Lia vai lembrar de algumas entrevistas, foram lá no prefeito, olha só, tira o secretário, ele está semana sem dar um devolutivo, os recursos vão embora, e queremos que o projeto seja assim, assim, assim. Isso é legal, eu acho que isso aí, a LAB deu um pouco esse start, eu acho que a PNAB mais... Oi? Macaé também. Então, as leis podem ter impacto positivo. Espero que elas tenham. Tá? E outra, já a PNCV precisa de estar passando pela Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Então, eu acho assim, é importante que vai fazendo essas mediações entre governo e sociedade de uma forma instituída, institucionalizada. Eu acho que isso tem que ser. Porque achar que as esferas da gestão governamental vão dar conta ou vão querer isso, a gente fica morrendo na praia. Né? Aí, Helena, vou um ping-pong mesmo. Tá? É lógico que a dimensão técnica não pode ser esquecida, só não pode ser a primeira camada. Né? Assim, eu acho que o esforço é dizer esse. Tem que ter várias camadas a gestão. Então, a camada administrativa ela tem que ter também, lógico, senão os processos não vão ter efetividade, inclusive, que é a palavra-chave da administração. Tem que ter. É só, tem que inverter. Eu gosto dessa coisa de inverter. O binóculo está errado, a gente não pode estar olhando algumas coisas em primeiro lugar, a gente tem que botar o binóculo na posição certa. Eu acho que é um pouco por aí, tá? Não, Gabriela, vão sim, tá? O consórcio está começando, ele vai falar de si em boletins, ele vai falar de si em alguns eventos, a gente vai ter um evento em Salvador, meio que junto com a efeméride dos 20 anos do Cultura Viva, vai ter uma mesa no Seminário da Casa Rui, no Rio, esse mês ainda, onde o consórcio vai estar ali também tentando mediar esses processos de pesquisa que já aconteceram a partir do Cultura Viva, que é mais um processo. A gente não está inventando roda, a gente quer apenas tentar contribuir, é legal tentar fazer isso tranquiladamente, com 3 universidades. Acho que pode dar um samba bonito. Tomara. Eu fico otimista, tá? Aí, Raquel, vou continuar com o Ouro Preto. Cadê a Raquel? Tá isso. Niterói, vou trazer de novo, a gente acaba falando do nosso lugar, né? Que conhece mais próximo e tal. Porque eu acho assim, além do edital, tem prêmios, tem as bolsas, até que são procedimentos que já aconteciam. A bolsa era só no Ceará que tinha a bolsa de mestre, agora a coisa começa a ficar mais claro. Né? As bolsas para agentes de cultura viva, as bolsas para os agentes comunitários. O próprio decreto do fomento já traça isso melhor, além do edital. Então, acho que isso dá um avanço. Tá? O prêmio acaba sendo um mecanismo, pela fluidez, pela rapidez e para eles permitir certas descomplicações. A Lab Niterói foi feita só através de um prêmio, o prêmio Érica Ferreira, e premiou a ideia. Eu não posso premiar o resultado, porque o trabalhador não está podendo fazer. E construir o projeto dá trabalho também, que pensar a ação cultural é trabalhosa, então ele premiou pela ideia. Aí depois teve editais seguintes para quem quisesse executar. Foi o único, não. Parece que Maranhão também teve uma cidade que fez isso. Tal. Mas é legal, são poucos os exemplos que entenderam a possibilidade de premiar pela criação, né, e não pelo produto. Né? Aí falei um pouquinho no tema. O Ceará é potente nisso, é o
primeiro a ter bolsa de mestre. O Ceará continuou com cultura viva, mesmo sem ter ministério, mesmo, sabe, sem ter a política de uma forma ativa. Não sei se o Ceará tem sua própria lei de cultura viva, como eu soube ontem que BH tem, Niterói também tem, Ceará também tem, né? Fortaleza tem ou é estadual ou é estadual? Tá. Pois é bom. Logo assim que as políticas públicas de cultura começaram a ficar potentes, o Acre se despontou como um estado com boas práticas de gestão pública de cultura. Depois degringolou. Hoje em dia, acho que o Acre, não sei se está me ouvindo, não é mais essa potência que foi em algum momento. Tá? O Ceará acho que ainda continua sendo. Né? Então, que bom. O artista não tem que ser o gestor. É bom que ele até possa ser o gestor se ele quiser. Agora, há uma ditadura e a precarização do trabalho faz isso, tá? Do artista tem que se virar nos 30, ele tem que, inclusive, ser o produtor, ele tem que ser o captador do recurso, ele tem que fazer o projeto. Ele pode até ser, ele não pode ser obrigado a ter que ser. Eu acho que aí está a distorção, e eu acho que ele está vivendo uma coisa que ele é mais meio que obrigado a ter que ser. Não sei se eu respondi muito ou não, tá? Mas a gente segue conversando. André, eu acho que essa coisa de manter as soluções exitosas ou até os fracassos, né, a nossa cultura política é insuportável nesse sentido. Né? Eu acho que uma das formas de furar esse cerco são os planos. Né? Essa política sistêmica, eu acho que é uma coisa. Mas, sobretudo, se a sociedade se apropriar do plano. Também nem sempre isso acontece. Para ela ser a primeira a cobrar. Mudou o gestor, mas a política não pode mudar totalmente, porque aquilo é uma política incorporada pelos grupos sociais, pelas pessoas, tal, como sendo o caminho. E agora é importante a gente manter a memória institucional. Infelizmente, a gente não mantém. Ali é constante, reflete constantemente. Quer dizer, gestões mudam, as coisas acabam. Precisa de manter a memória, tal, até para continuar acertando, ou para não errar tanto. Zé Márcio, vou tentar fechar com você, acho que só falta você, né? Foi muito sintético nas respostas, vocês me corrijam, mas porque eu acho que ninguém está aguentando mais. A pena o EBPC, o Encontro Brasileiro de Pesquisadores de Cultura, ter acabado após 4 edições. Porque era um movimento que vinha se assentando no sentido assim, eram pesquisadores da cultura, então era uma coisa bem ampla, e que vinha demandando esse espaço institucional da pesquisa em cultura, no CNPq, na CAPES, ou seja, nas FAPES, nas agências reguladoras e financiadoras, que a gente não está nelas. A cultura é tudo, sim, mas não está nela especificamente, a gente está em tudo e não está em lugar nenhum. Porque os projetos do direito raramente vão aprovar pesquisa em direito cultural. Os de economia raramente vão aprovar projetos de economia da cultura, e por aí vai. Então, a gente ter a cultura como um campo específico nessa coisa do fomento seria muito importante. O CNPq fez alguns esboços, né? Teve, um edital de extensão uns anos atrás, que era projeto no campo da cultura, teve esse edital chamado Universal, que você mesmo foi contemplado, que tinha lá uma linha focada na cultura, disputando com as ciências humanas, pelo menos. Essa disputa é muito desigual. Né? Não dá para disputar a cultura com a linha de ciências humanas, jamais no país onde a área de ciências humanas tem áreas fortíssimas, os pesquisadores consolidados. São poucos os pesquisadores que têm bolsa de produtividade do CNPq para estudar cultura, com as suas especificidades. Vai deslizando. Meus projetos eu sempre coloco na área de políticas públicas, ciências humanas, ciência política, políticas públicas. Porque é onde eu acho que, de alguma maneira, o projeto vai caber, mas eu vou disputar lá com grandes cientistas sociais, com grandes historiadores. A UF tem bons profissionais nesse sentido. Na hora de disputar bolsas de pesquisa para alunos de graduação, coisas assim, né? E aí o papel das agências seria importante, até para os recursos focados para a pesquisa, porque não tem. Aí a gente acaba, às vezes o Ministério apoia a pesquisa, como está apoiando essa, embora é uma pesquisa aplicada, tem um quê ali de suprir algumas outras demandas do Ministério junto, mas tem a linha de pesquisa.
uma linha de formação que a gente não quer abrir mão. Mas um governo que não financiou nada para a educação, destruiu a cultura, acabou com o ministério, etc., etc., acabou que quem salvou esse campo foi o legislativo. Fosse a pressão da sociedade nas leis para os trabalhadores, ou seja, os recursos de pesquisa. E foi uma pena que é no movimento nacional, gente. Eu apoiando o projeto que eu mostrei muito rapidamente, de pesquisar a LAB no estado do Rio, a ideia era, nacionalmente, as bancadas de cada estado buscar recursos para que a gente tivesse isso. Teria Brasília, teria Minas, teriam várias. Só quem se sensibilizou efetivamente foi o estado do Rio, com a Benedita Silva. A única que foi direto para os estudos da LAB, especificamente. É a pena, porque não sei quem falou uma vez, pô, se a gente tivesse uma apoiando feita para cada estado, a gente teria um conjunto bom foi você mesmo, não foi? Não sei. Um conjunto importante de informações, porque a gente conseguiu indexar um conjunto bom de informações. Inclusive para o gestor, sabe, André? A gente tem aqui um conjunto de editais implementados com a LAB nos 92 municípios. Se a gente for entrar agora em alguns sites, já foi difícil até de rastrear isso. Se a gente for pesquisar agora, é capaz de não encontrar nem 10% disso mais. Agora, está lá, de alguma maneira está garantido que está linkado lá nesse drive, nesse outro suporte, não nos sites governamentais, etc, etc. E só fechando mesmo, que acho que dialoga um pouco com o que a Márcia me provocou, é a questão da divulgação científica. A gente tem que também buscar formas de que as nossas pesquisas dialoguem não só com os órgãos gestores que nos encomendam, não só com os pesquisadores, os intelectuais, os estudiosos, mas que dialoguem com o leigo. Porque a gente pesquisa coisas que impactam a vida de todos nós, inclusive. Muitas das pesquisas, boa parte delas, né? Então, de que maneira isso chega para a sociedade? Eu acho que a divulgação científica, essa coisa de botar isso nessas mídias mais contemporâneas, fazer essas pequenas pílulas, botar no Instagram, é a porcaria. É bom que a gente trabalhe com a garotada nova que entende isso, porque eu sou uma negação nisso tudo. Então a gente vai só provocando os meninos nesse sentido.